Bom dia, meu povo. Hoje, 21 de setembro de 2023, acontece mais um programa Educação Ambiental Construindo o Sujeito Ecológico. Hoje também é um dia muito especial, é o dia que se celebra o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Então, nada melhor que esse dia para a gente dialogar sobre a inclusão através da educação ambiental, que é a pauta do nosso debate hoje. E eu quero dar as boas-vindas à Cláudia Maria, nossa queridíssima Claudinha do Sermute, né? Claudinha, quem é Claudinha e o que Claudinha faz? Bom dia. Bom dia, ouvintes. Cláudia Maria, né, que está aqui na Educação Especial e Inclusiva desde outubro de 2001, Índia. Então, já é um tempo de luta, né? E hoje, esse dia tão especial, 21 de setembro, dia de luta da pessoa com deficiência, porque, querendo ou não, é a luta para buscar espaço, né? Para querer estar presente, para se sentir presente, mesmo a pessoa tendo todas as suas eficiências, as suas competências, ela ainda é excluída. Então, Cláudia Maria, né? Eu sou pedagoga. Eu sou psicopedagoga clínica institucional, eu sou neuropsicopedagoga, né? Eu tenho formação em gestão, sou especialista em gestão e sou especialista na deficiência visual, né? Em Irecê, só tem eu, né, hoje, com a especialização em deficiência visual. Nós temos alguns colegas que têm curso, formação, mas com curso de especialização só tem eu. Iniciei essa luta em 2001, né, a convite de João da ADEVI, que é um guerreiro também, um lutador, certo? E começamos essa inclusão a convite da ADEVI. Estou aqui até hoje, né? E é o que eu defendo e é a minha luta. João, um abraço para João da Devi, é uma pessoa que contribui muito, né, com a inclusão das pessoas com deficiência. Trazer ele aqui uma hora também para fazer o programa com a gente. Então, Claudinha, a gente sabe que nossa vida, nossas relações, ela está dentro de uma estrutura de conexão com a natureza, com o meio ambiente, com todo esse processo. E aí, dentro da sua luta, eu queria que você falasse um pouco como é que seria ou como é que deveria ser a mobilidade urbana e as instituições com relação à questão do ir e vir da pessoa com deficiência. É uma luta nossa, Marilza, pensando nessa acessibilidade. É uma lei antiga de acessibilidade, desde 2010, 2011, né, a gente luta. É necessário que pensamos, né, na pessoa com deficiência, entendendo que elas precisam locomoverem, né? São postes em cima de calçadas, são calçadas com elevações e degraus, são pisos que não são derrapantes, são empresas, são locais públicos sem uma rampa, sem acessibilidade. Então, assim, a gente precisa pensar na pessoa com deficiência. E nesse dia que a gente comemora como dia de luta, a gente pensa e busca essas acessibilidade, né? Pensando no meio ambiente, a gente não pode esquecer, colega, que ele faz parte da vida de todos, inclusive da pessoa com deficiência. Então, assim, uma das coisas que mais nos preocupa é a questão da alimentação, porque a alimentação ela tem uma interferência muito grande para as
crianças que têm TEA, né, para as crianças autistas, é uma das coisas que a gente mais busca tá dentro, certo? Sem o uso de agrotóxico, sem o uso de qualquer um que seja produto que interfira na alimentação. Por quê? Porque uma alimentação não correta, ela produz, certo, na criança alguns sintomas, né, como a hiperatividade, a irritação, a falta de sono, né? Uma das coisas que a gente sempre conversa com os pais é a questão do açúcar, diminuir o açúcar. O açúcar não só no sentido do açúcar em si, né, mas de alguns produtos que têm açúcar, de produtos enlatados, de produtos de embalagens, tudo isso a gente tem essa preocupação, certo? Com também os alimentos naturais, buscar o máximo que possível o alimento orgânico, o produto orgânico. Então, por isso que a luta nossa é que se produz mais alimento orgânico, que use menos, né, agrotóxicos nos alimentos, porque isso prejudica as nossas crianças, nossos adultos, adolescentes, principalmente se ele tiver uma deficiência, né, em relação a hiperatividade, isso, ao autismo, tudo isso prejudica. Então, isso que você traz é um debate que já vem sendo ampliado, né? A gente fala muito no programa aqui com relação à questão da alimentação, de produção limpa de alimento, né? Respeitando o meio ambiente, respeitando as pessoas. E a gente lembrar que nós somos parte desse processo, né? Nós somos uma pequena parte, né, desse universo que é enorme, e nós somos assim um ser na natureza que talvez não sejamos tão interessantes, tão importantes, mas as nossas ações têm um impacto que é gigante, né, que pode destruir ou construir. Isso vai depender de como a gente, né, se projete nesse mundo. E é importante nesse momento que nós, né, para pensar no outro. É importante pensar nesse outro, da necessidade de ter algo. Você falou aí da água, e eu sigo um professor, ele é psicólogo, e ele diz assim: só bebe água com gás o ser humano. Nenhum animal bebe água com gás. Então, se ele não bebe água com gás, é porque não é boa. Então, olha, né, a dimensão que a gente faz. Então, ele como pesquisador, ele também diz assim, se você vê um animal comer uma planta ou um fruto, pode comer, porque aquilo ali faz bem, né? Então, assim, se a gente pensar nisso, pensar que a gente necessita de um ambiente saudável, né, em relação a mais planta, no lugar da gente derrubar, a gente plantar, no lugar de derrubar uma árvore, plantar duas, nós vamos estar construindo um ambiente mais saudável para a gente. Ultimamente, a nossa preocupação é com o quantitativo de crianças que estão nascendo já com alguma deficiência, né? Então, isso nos preocupa. E a nossa região, né, eu iniciei em Irecê em 2001, e eu venho hoje, em 2023, observando no decorrer desses 22 anos o quanto que nós temos, né, de criança, de adolescente com alguma deficiência, seja ela de ordem neurológica, cognitiva ou transtorno. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo. E a gente tem que começar do nosso local, da nossa cidade, do nosso lugar, né? Então, assim, é importante a gente começar a entender e buscar o que é que está acontecendo. Exatamente. Você trouxe a questão da água com gás, e aí eu lembrei a questão do leite, que é um alimento extremamente agressivo para as crianças com deficiência, né? E aí, Claudinha, voltando para essa questão das relações, quando você traz, né, essa coisa
de ter esse espaço, da gente construir isso, eu estava observando nos nossos ambientes de aprendizagem em agroecologia, principalmente na Marcionílio Rosa, sempre tem o envolvimento de crianças com deficiência ali, plantando, ajudando a colher, e os relatos de como essas crianças se sentem bem, como elas estão felizes. Teve um relato outro dia de um menino no programa ABB que ele estava muito agitado, muito nervoso, então ele mesmo tomou a iniciativa de sair da sala, pegar a mangueira e molhar as plantas, que estão construindo lá também um ambiente. Então, essa relação, né, ser humano-natureza, qual a importância disso para a vida dessas crianças, das pessoas de modo geral, né, esse contato com a natureza? A gente sabe que a natureza, ela por si, ela calma. Ela calma, ela é terapêutica, né? A água é terapêutica, a terra é terapêutica, né? O mexer com as plantas é terapêutico. Por quê? Porque ele envolve, tudo isso envolve os nossos sentidos, a questão sensorial. Então, quando eu trago, né, uma criança com deficiência, um estudante com deficiência, para um espaço de agroecologia, eu estou incluindo ele a mais do que a aprendizagem. Eu estou buscando nele essa questão de sensibilidade sensorial, para ele ter uma outra relação com a terra. Às vezes a criança, o adolescente, ele não gosta de pisar na areia. Por quê? Porque ele tem uma hipersensibilidade a esse terreno. Mas aos poucos, quando você vai inserindo isso, ele vai acostumando, e isso é importante. Esse sentir a terra, o sentir a água, o plantar, né, a horta. Porque além do plantar, a gente tem o sentir, o cheiro, né? Então nós vamos estar trabalhando aí com o cheiro, nós vamos estar trabalhando com a pele, que é um dos nossos maiores sentidos. Então, quando a criança vai para esse ambiente, né, ela se sente bem, ela se sente livre. Nós temos alguns terapeutas do Sermute que eles preferem vir para cá, para a área livre da Secretaria de Educação. Por quê? Por causa da convivência com o ambiente, com a grama, com as plantas, no ar livre, né? Então, assim, tem criança que não gosta de ficar na sala, mas ele gosta de ficar aqui na grama. Então, assim, esse conviver com esse ambiente saudável, ele é muito importante. E esse ambiente de agroecologia na escola, ele é fundamental na produção e na estimulação dos sentidos. Porque, assim, vamos pensar que uma dessas crianças que está no ambiente de agroecologia na escola, ela não tem em casa nenhum contato com a terra, com a água, com a planta, com a textura diferente, com o cheiro da terra molhada, com o cheiro de uma outra planta, né, com sabores, com tudo. Né? E isso com o próprio alimento. Então, a gente está proporcionando novas aprendizagens para ela. Então, é na escola que a gente tem que fazer essa inclusão nesse espaço. Eu ia fazer justamente essa pergunta, como incluir essa criança nesse ambiente? Mas você já respondeu, né? E vejo que as nossas escolas, elas estão muito na frente nesse processo. Quando eu me lembro de 2 episódios que me marcou. Um foi no Cocão, uma menina cadeirante que nunca tinha ido para a escola e foi pela primeira vez, né? A escola da comunidade, no lado 2017. Da casa. Exatamente. E a felicidade dela participando com os colegas. Então, assim, as pessoas acham, e aí eu tenho alguns parentes também que têm pessoas com deficiência em casa, assim, ele não vai para a escola porque ele não aprende. Ele não vai para a escola porque ele tem tal limitação. Mas a gente percebe que não é só isso a escola. A escola é interação, é convívio social, é muito mais do que só aprender a ler e escrever, né? Às vezes, o mais importante, ele está em convívio, né, com os pares, com outras pessoas. Porque a gente tem que parar de pensar da escola como esse espaço só do ler e escrever. Que a aprendizagem, ela vai além disso. Ela
é de um sorriso, é um gesto, é estar ali naquele ambiente, é sentir um outro espaço. Porque se a gente parar para pensar que as nossas crianças, às vezes, ela está em casa só com a avó, com um tio, e ela convive só com aquela pessoa. Então, ela não tem interação com outras crianças, com outros adolescentes, nenhum outro espaço. E é a escola que vai proporcionar isso. É a escola que vai proporcionar novos sons, é a escola que vai proporcionar novos cheiros, vozes diferentes para aqueles que não enxergam, né? Então, assim, é importante que a gente entenda e perceba que o estudante com deficiência, quando ele não tem essa condição cognitiva, porque nem todos têm, todos aprendem, mas a gente precisa entender o sentido real da palavra aprendizagem, que não é o aprender a ler e escrever, mas é aprender as outras coisas que vão ajudar esse sujeito, né, que vão contribuir para o crescimento desse sujeito. O porquê que a gente sempre fala, né, da pessoa com deficiência e não a pessoa deficiente. Porque se eu digo que a pessoa é deficiente, ela não tem condição de nada. Mas se eu digo que é uma pessoa com a deficiência visual, ele tem uma limitação só visual. Uma pessoa com a deficiência auditiva, ele tem só a limitação auditiva. Então, nós temos as nossas capacidades e habilidades que podem ser desenvolvidas, né? Cientificamente, né, já é comprovado que o sujeito ele tem a neuroplasticidade. Ou seja, você tem condição, né, perder um sentido, mas você tem condição, o seu corpo, você tem condição de ampliar isso aí. Então, por isso que a escola é necessária. Às vezes alguém pergunta, por que fulano que está ali só na cadeira, que não enxerga, que não fala, está na escola? Mas ele não enxerga, não fala, mas ele está ali, ele está ouvindo, né? Ele está participando de outras atividades. O colega vai ali, conversa com ele, o professor, ele participa de uma atividade de São João, ele vai para a quadra. Então, isso são aprendizagens. Não é só o escrever e o ler, né? Então, isso é interessante. E aí eu fico pensando que você está trazendo essa questão da escola. E aí eu vou mais longe quando a gente fala do mundo do trabalho, né? Da obrigatoriedade dessas pessoas estarem inseridas nos diversos espaços, trabalhando, porque muitas delas vivem de um benefício que é um salário mínimo, quando deveriam estar incluídas. E muitas delas não estão incluídas por falta de oportunidade. Eu sei que tem uma lei que garante, né, essa contratação, mas assim, não sei como é que está agora em Irecê, mas em 2015 nós fizemos uma pesquisa pela universidade, a gente descobriu que tinha poucas pessoas com deficiência nos ambientes de trabalho, né, no comércio, enfim. E aí, quando a gente ia olhar as deficiências, eram coisas muito leves, um problema mínimo, assim, que ele não impedia ele fazer muitas coisas. Porque a maioria que eles querem é para serviços que não são ditos intelectuais, vamos dizer assim, né? Então, assim, queria que você trouxesse isso também. A importância de incluir essas pessoas no mundo do trabalho e o respeito, né, à legislação, garantindo que elas possam ter mais do que um salário mínimo, que é um benefício. É uma luta nossa de muito tempo, essa inclusão no mercado de trabalho, né? A lei garante, a partir de 100 funcionários, aí tem a porcentagem. A cada quantitativo tem uma porcentagem. No entanto, o que mais barra a gente em relação a isso é o benefício. É o benefício, porque no momento que ele vai trabalhar, ele para de receber o benefício, porque ele passa a ser um funcionário que vai ter uma carteira assinada, que vai trabalhar. Então, assim, eles não querem arriscar o certo pelo duvidoso. Então, assim, uma contratação, as empresas sempre mandam, Cláudia, manda aí um funcionário, manda alguém, nós estamos precisando, porque eles precisam cumprir a cota. Mas nem todos querem ir, porque eles acham que não tem essa mesma segurança do benefício. No entanto, a gente tem alguns,
né, algumas pessoas com deficiência, que eles gostam de ir além, e eles vão além, eles esquecem o benefício. Então, a gente tem uma questão da deficiência que ela é permanente e a deficiência que é temporária. Por exemplo, se eu caio e quebro uma perna, né, eu vou ter uma deficiência física temporária. Aí eu tenho um benefício que vai ser temporário, que eu posso depois trabalhar normal. Se eu tenho uma cegueira, eu tenho uma deficiência permanente. Então, ali eu já recebo o benefício. E na maioria das vezes, eles têm medo de ir concorrer, né? Nós temos poucos concursados. E eles têm medo de perder esse benefício e não querem arriscar. Então, a nossa procura é grande. Hoje nós temos poucos no mercado de trabalho, mas por medo da pessoa do empregador, né? Então, assim, quando vem o convite de alguma empresa, de algum local, sempre eles buscam aqueles que têm a deficiência, mas não têm um benefício. Como assim? Nem toda pessoa com deficiência tem um benefício, né? A gente tem alguns que têm a deficiência intelectual, mas a deficiência intelectual leve, ela não garante o benefício. Então, esse sujeito, ele tem a possibilidade de estar inserido no mercado de trabalho, certo? Então, nós temos uma pessoa que não tem uma deficiência física que o impeça de trabalhar. Então, o que o INSS vê? Que ali ele não precisa do benefício porque ele pode trabalhar. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Por exemplo, nem todo autista, nem todo TEA tem o benefício. Então, essas pessoas a gente corre atrás para ir para o mercado de trabalho. Aqueles que buscam a faculdade, aqueles que estudam, são esses que mais pensam em crescer, certo? Na sua profissão e buscar um novo mercado de trabalho, não aceitando o benefício. Nós temos pessoas com deficiências que não aceitaram o benefício, que quer trabalhar mesmo, que quer ser visto, né? E ver a capacidade que ele tem. Então, Cláudia, você traz aí uma questão que eu considero, assim, vamos dizer, de modo geral, talvez até mais urbano, mas e as pessoas que estão no campo? As pessoas com deficiências que moram, né, que trabalham ou que vivem na roça. Como é que seria isso? Quando a gente está na cidade, na parte urbana, né, tudo é cidade. Quando a gente vem para a parte urbana, a gente tem um suporte maior, uma divulgação maior. Quando estamos no campo, Índia, isso me preocupa. Me preocupa pela questão da não divulgação, da valorização, né? E também, assim, por ser um local menor, fica muito como algo pejorativo. A gente vê assim que a própria comunidade, né, eu tenho convivido com isso, que eu tenho visitado alguns espaços, diz assim: filho de fulano é doidinho, aquele ali é doidinho, aquele ali não vai ter condição de ir para lugar nenhum, aquele ali não pode ir para a escola, né? Então, aquele ceguinho. Então, assim, é algo que, por ser num lugar menor, no campo, e a pessoa não ter tanto esse conhecimento, não compreende que essa deficiência não o torna deficiente, né? Ele é uma pessoa que ele tem a condição, ele tem as capacidades e habilidades como outra pessoa. Ele só tem esse limite da visão, ou então um limite cognitivo que é mínimo, que ele dá conta. Nós temos pessoas com deficiência que têm uma capacidade de marcenaria, uma capacidade de padaria, uma capacidade até da parte eletrônica, que passa à frente de muitos que não têm, né?
Eu tenho um exemplo de uma família que eles todos tinham deficiência visual, mas eles eram técnicos. Eles consertavam liquidificador, ventilador, faziam esse trabalho, né? Produz cesto. E se a gente observar lá na ADEVI, as pessoas que estão lá, todos têm a deficiência visual. No entanto, eles produzem muito. Então, quando está aqui na parte urbana, isso facilita muito, né? Tudo é mais acessível. Mas aí a gente precisa estar divulgando, né, nas escolas, né, no campo, de dizer, não, ele tem condição de participar, ele tem condição de ir, né, nada, a deficiência que ele tem não impede dele ter uma vivência normal com os outros. É mais difícil por causa dessa questão da divulgação, do acesso a tudo. Sim, eu me lembrei aí de um amigo já falecido, saudoso Isidoro, lá de Barro Alto, aboiador, foi amansador de burro brabo, chamado, né? E ele era cego, né? Tinha uma deficiência visual. E um dia a gente fazendo uma gravação, uma coisa que me chamou a atenção foi ver ele capinando a roça, cego. Eu falei, como é que não arranca o milho, feijão, só arranca o mato? Então ele tinha uma forma de identificar as plantas e saber que eu vou aqui. Ó. Então, assim, esse sentido, né? Essa questão. E as pessoas ficavam assim abismadas. Eu fiquei muito tempo abismada. Eu digo, isso significa que muitas das vezes nós que dizemos que não temos deficiências, né? Eu acredito que todos nós temos um pouquinho. A gente, às vezes, se limita muito em fazer as coisas. Eu não dou conta disso, eu não dou conta daquilo. E de repente você vê uma pessoa assim, fazendo coisas extraordinárias, né? Então a gente precisa realmente trazer mais para próximo da realidade das comunidades essa divulgação e achar um meio de incluir essas pessoas também. Na minha comunidade eu ouvia muito isso, né? Do doidinho, do maluquinho, do não sei o quê. Por outro lado também eu via coisas como tem um menino lá que ele tem deficiência e ele não consegue fazer muita coisa. E ele não para em casa, ele fura o mundo, roda o mundo inteiro. E todo mundo cuida. Quando ele está muito sujo, acha um que dá um banho, acha um que dá comida. E ele conhece todo mundo, cumprimenta todo mundo. E ele sabe exatamente a quem ele recorre e a quem ele não recorre. Ele sabe quem vai machucar ele e quem não vai. E eu acho muito interessante esse espírito de proteção que a comunidade desenvolveu. E que é uma coisa espontânea, não foi algo assim que alguém obrigou, né? É espontâneo. Então tem as vantagens e tem as desvantagens também, né? Nesse sentido. E outra coisa que eu ia falar anteriormente, que me chamou a atenção da escola, né? Foi de um menino autista. Ele era da Paulo Freire, né? Que antes era Irene Garofani. Foi 2017 ou foi 2018, não me lembro exatamente. Nós fomos... a secretaria doou um pé de ipê para cada escola. E aí, lá não tinha espaço, né? Na antiga, na Irene Garofani, que hoje é a APAI, não tinha espaço para plantar. Então, a diretora fez um intercâmbio com a escola de Lagoa Nova e levou a muda junto com as crianças para plantar lá com as crianças da escola de Lagoa Nova, né? Eu lembro que na época a escola não tinha quase nada. O ipê foi uma das primeiras plantas que nós colocamos lá. E o menino, ele é um autista que não tinha interação na escola, ele não tinha essa coisa de estar ali, mas quando ele chegou, que ele viu aquele quintal imenso, ele não parava, ele corria, ele ria, ele brincava, ele pegava a terra, aí sumia de novo, voltava para o meio dos outros, e na hora de entregar a planta, ele se ofereceu. As meninas ficaram super assim, surpresas, né? Assim, nossa, ele se ofereceu, que é uma coisa muito rara ele fazer, ele interagir. Isso. Então ele foi lá, pegou a muda, deu para outra coleguinha para poder plantar e ajudou a plantar. Isso me deixou assim tão emocionada, eu me arrepio até hoje quando eu falo assim, porque quando a gente fala dessa relação ser humano-natureza, do convívio, do contato com a terra, do espaço para ele vivenciar tudo isso, né? Dele se sentir livre. E esse sentir livre não é estar... Porque todo mundo acha que quem está ali está num outro mundo. Mas ele está nesse mundo. Só que ele não quer interagir. Ele é um direito dele. Mas quando ele tem a oportunidade de botar para fora as expressões que ele tem,
é importante dar essa oportunidade, né? Ele sentiu nesse espaço a confiança, que é importante, né? As crianças, eu sempre dizia lá no Marcionílio Rosa, e Agnaldo também dizia, as crianças, elas não têm maldade. A maldade, ela nasce com o adulto. A maldade, ela nasce com o adulto. Então, assim, nesse momento, ele sentiu aquele espaço, né? Para ele, ali era o mundo dele. Ele ali podia interagir com as plantas, correr, né? Vivenciar aquele momento que é algo útil, que é algo agradável. Então, assim, a gente diz assim, os autistas não interagem. Eles interagem, mas interagem de uma maneira diferente. A gente precisa compreender. Às vezes a gente não quer conversar com ninguém. Às vezes a gente não quer sair de casa. Às vezes a gente não está naquele dia, que é o dia que a gente não quer ouvir ninguém. Certo? Então, isso é do ser humano em si. Isso é nosso. Né? Então, o que a gente precisa é respeitar o outro. Se a gente respeita o outro, se a gente respeita a diferença do outro, aí sim, aí a gente está incluindo. Né? Então, assim, às vezes as pessoas, incluir, é levar para um espaço, fazer isso. Não, respeite. Ele não quer ir para um espaço, respeite que você está incluindo. Né? Ele não quer mexer com isso, respeite. Vamos dar oportunidade para ele mexer com outra coisa. Então, é preciso que se respeite o outro, né? Que respeita essa diversidade, que respeite essa diferença. E aí, quando a gente fala no respeito, a gente vai para além das pessoas com deficiência, né? A gente ainda vê muita discriminação e racismo com as pessoas negras. A gente ainda vê muita discriminação e violência contra as pessoas LGBT. Então, assim, o respeito é que faz a diferença. O respeito à natureza, o respeito aos animais, o respeito à nossa água. Né? Então, quando a gente fala de respeito, o respeito ele vai além de tudo. Né? O respeito da separação do lixo, o respeito de você quebrou um copo de vidro e você lembrar que ali você vai ter uma outra pessoa que vai pegar aquele lixo e se eu junto o lixo, o copo que quebrou com um papel, ele pode se machucar, ele pode cortar. Então, eu não estou respeitando, né? O respeito de não maltratar um animal. Então, assim, o respeito ele está acima de tudo. Ele é importantíssimo. Se eu respeito o outro, eu incluo o outro. Né? Então, o respeito ele é tudo. Você falou do respeito, eu queria falar a respeito de algumas nomenclaturas, né, que a gente trata. Que é, é uma criança especial, é uma pessoa especial. Qual é a diferença entre a pessoa com deficiência e a pessoa especial? Como é que a gente deve estar tratando isso no dia a dia, no cotidiano? Como é que a gente deve se relacionar a essas pessoas de forma respeitosa? Isso. Todos nós somos especiais. Todos nós somos especiais. Né? A gente fala a pessoa especial, mas não é a pessoa que é especial. A gente tem, né, a educação especial. A educação especial que ela vai para a linha da educação inclusiva. No momento que eu incluo todo. Eu não falo a inclusão no sentido da pessoa com deficiência. Eu falo a inclusão no momento que você pensa em incluir uma pessoa com baixa estrutura, uma pessoa obesa, uma pessoa, né, qualquer inclusão, Índia, né? Da vulnerabilidade social, de gênero, de cor, de tudo. Isso é incluir. Né? Então, assim, nós passamos por um processo, né, o Brasil, da década de 90 para cá, e 94, com a Declaração de Salamanca, que traz os princípios da inclusão. Antes, nós tínhamos alguns termos, né? Algumas pessoas ainda falam. Hoje, por exemplo, a gente não usa a pessoa, o portador de deficiência. Essa palavra ela caiu completamente, porque quem porta um vírus. E a deficiência ela não é um vírus. Não é algo que ela você não é possa doença, deixar, né? Deixar. Então, já foi começando a mudar. Né? Então, hoje o termo
que o Estatuto da Pessoa com Deficiência usa é a pessoa com deficiência. Se você quiser complementar pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência auditiva, pessoa com a deficiência intelectual, pessoa com a deficiência física. Por quê? Porque eu estou dizendo qual é a deficiência que ele tem. O restante nada impede, é somente uma limitação, né? Então, assim, o termo que a gente usa, aluno com deficiência visual, auditiva, física, intelectual, ou então com transtorno, mas a gente nunca usa aluno deficiente ou pessoa deficiente. Por quê? Porque ali a gente está colocando aquele sujeito como um incapaz, que ele não tem condição de fazer nada. Então, isso mudou, né? Então, teve um tempo que a gente usava tudo assim, pessoa com necessidades especiais. Mas aí hoje a gente diz pessoa com necessidades especiais nisso, né? Por quê? Porque ela precisa de uma complementação de alguma coisa. Mas o termo que o Estatuto da Pessoa com Deficiência e as diretrizes e os documentos que estão aí, o termo mais usado é pessoa com deficiência, certo? Então, hoje a gente tem, né, esse termo que ele é universal. Ontem eu ouvi em um congresso que nós tivemos na Bahia a primeira pessoa com deficiência de surdo-cegueira, a pessoa que era surda e cega e terminou o ensino superior na UNEB em Barreiras. Para a gente foi um ganho, uma comemoração, uma luta. Porque assim, quando a pessoa só tem a cegueira, ela tem audição, né? Você vai trabalhar com a questão auditiva, com os sinais em braille e tal. Agora a pessoa, ela, além da cegueira, ela tem a surdez. E aí é necessário que você compreenda como se faz. Como é que eu comunico com a pessoa que ela é surda e cega? Aí eu vou ter que... Onde é que eu vou trabalhar com essa criança, com esse adolescente, com esse adulto, com essa criança? No toque, né? Então você vai pegar a mão e aí você vai usar os sinais com a mão desse sujeito. Por quê? Uma outra questão que a gente sempre usa com a pessoa que tem a surdez e a cegueira, né? É a gente ouvir vibrações. Eles escutam muito pela vibração. Na segunda-feira, na Tela Quente, né, fazendo comercial, mas passou um dos filmes mais lindos que eu acho, né? Que é o Trabalho do Som, que é um músico que perde a audição. E aí é um filme maravilhoso, né, que a gente aprende que não só os sentidos, a visão, o visual, que nos faz permanecer como pessoa. Que a gente perde um sentido, mas aí a gente vai usar os outros. Né? Isso é muito bom. E é impressionante isso que você traz, essa menina que se formou em Barreiras, né? E aí a gente precisa dizer que para que essa pessoa conseguisse chegar onde chegou, ela teve pessoas sensíveis à situação dela naquele ambiente, naquela instituição, porque isso é importante, né? Para muito levantar importante. essa vontade. E aí essa força de vontade do sujeito também, né? De que assim, eu quero ir para além das minhas limitações. Muito interessante. E nós tivemos aqui, né? Nós temos alguns espaços que os próprios espaços criam as limitações. Então, a gente precisa entender que eu preciso, além de derrubar as barreiras, certo? As barreiras do preconceito, eu preciso derrubar as barreiras físicas, que também atrapalham. Né? Então, é necessário. Como a gente está falando de ambiente, eu preciso entender, né, que a cidade pode não ter a acessibilidade, mas que eu estou construindo a minha casa, mas eu não vou fazer uma calçada muito alta sem uma rampa, porque por ali pode passar alguém.
Eu não vou plantar uma árvore em um local onde eu possa entender que ali pode passar uma pessoa com deficiência visual e se chocar. Ou então ali eu não tenho um espaço entre a parede e a calçada que dá para passar um cadeirante. Então, esse respeito, essa acessibilidade, esse pensar no outro tem que começar por a gente. Né? Eu vou fazer algo na minha casa, eu tenho que pensar nisso. Porque às vezes a gente diz, a cidade não pensou na acessibilidade e tal. Mas eu faço uma calçada e coloco uma cerâmica na calçada. Será que aquela cerâmica que eu coloquei na calçada, ela é antiderrapante? Eu pensei em um idoso, que também é incluir, que esse idoso pode passar com a bengala, né, com a muleta, com qualquer suporte, escorregar e cair. Será que quando eu estou lavando a minha casa, que eu jogo a água na rua, que molha a minha calçada, que molha a minha porta, eu pensei que ali pode passar alguém que pode cair? Né? Então eu tenho que começar por mim. Olha o tanto de coisa que a gente pode trazer numa discussão como essa, pensando as relações e interações com o meio ambiente, né? E aí você traz essa questão da casa, né, do espaço. Muitas vezes a gente constrói uma casa com andar e acha que não vai ficar idoso nunca. E de repente você não consegue mais subir aquela escada, né? Ou que não vai receber ninguém que necessita, né? Ou isso. Aí vem essa questão da cidade, né, das calçadas, que aqui em Irecê já melhorou bastante, mas quando eu cheguei aqui eu assustei demais, assim, porque é calçada com vários degraus. Você cansa de andar em cima da calçada. Um carrinho de bebê, não tem como. Né? Um cego, coitado, não tem como. E aí, Claudinha, eu lembro que a gente começou a fazer arborização, né, nas escolas e nos entornos, e foi a primeira vez que eu ouvi falar da ABNT para poder plantar árvore pensando no processo de inclusão. Foi você que trouxe isso. Eu achei super interessante, queria que você falasse um pouco, né? A pessoa tem uma casa, tem à frente, quer plantar uma árvore. Como é que ela faz para seguir a ABNT e respeitar o processo de inclusão? É necessário que nós temos uma lei, essa lei ela é antiga, né, da acessibilidade, que ela garante tudo isso. Ela garante a altura de uma calçada, ela garante a distância que eu vou ter de uma parede para plantar uma árvore, ela garante o tamanho de uma rampa, a dimensão de uma rampa, ela garante que não pode ter um poste num local onde vai ter um espaço de se passar, né? Então ali ela garante tudo isso. Então é importante, se eu vou colocar uma árvore em cima de uma calçada, eu tenho que deixar um espaço, né? Se a minha calçada é alta demais, eu tenho que baixar um pouquinho, eu tenho que pensar. E se isso for em locais de mais movimento, aí é que eu tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar. Então, assim, a dimensão de uma calçada, a dimensão, o que se pede à lei? De 80 a 90 centímetros que passa uma cadeira de roda, que é a dimensão da bengala, né, que a gente ensina, acessibilidade. Então, a gente precisa pensar nisso. E pensar também em cada rua que vai se fazendo, que vai construindo, pensar nessa acessibilidade. Irecê, como você disse, mudou muito. Né? Hoje nós temos, faz uma calçada, faz uma rampa, né? Pensa nisso no subir. Mas o dono da casa em si, ele pensa no bem-estar dele. O que é mais bonito para ele. Ser mais bonito uma calçada mais alta, uma calçada mais baixa. Essa semana, a minha casa tem 33 anos de construída. E eu falei lá em casa, a primeira coisa na reforma agora da casa é que eu vou derrubar essa calçada. Eu não necessito dessa calçada tão alta que um idoso, se vem um carro de um lado e do outro, para o idoso subir nessa calçada, que vai ter muita dificuldade. Então, eu tenho que pensar também nisso. Eu tenho que pensar no outro. Até porque a rua toda ela é pública. Até a nossa calçada é pública, não é nossa. E aí eu fiquei pensando aqui, não dá para você também plantar na rua qualquer coisa, pensando nessas pessoas, né? Sim, com certeza. Por exemplo, né, árvores espinhosas que vai prejudicar alguém que tenha dificuldade ou que tenha baixa visão, ou que tenha cegueira, né? Até essa questão, como você traz, das calçadas, do uso da água, eu nunca tinha pensado. Eu passo de vez em quando nessas lojas aí, estão limpando, e eu fico assim, meu Deus, e agora eu vou fazer o quê?
Porque quando tem cerâmica na calçada, é inevitável você escorregar. Agora sim, você que não tem problema nenhum de mobilidade. Agora imagine alguém que tem um problema de mobilidade. Fica muito complicado. É complicado. Né? Então a gente precisa pensar. Né? Começar cada um. Né? Se cada um fizer a sua parte, a gente chega lá. Beleza, Claudinha. Tudo que você traz é importante. E a gente precisa realmente repensar várias questões, né? Até porque todos nós somos potenciais pessoas com deficiência, né? Como você mesmo disse, tem a pessoa com deficiência que pode ser uma deficiência permanente e tem os deficientes temporários. Eu já fui uma deficiente temporária. E a coisa que eu achei mais difícil foi subir algumas rampas com muleta. Porque as rampas eram muito inclinadas e sempre doía muito subir. Então, fico pensando assim, poxa, e eu estou fazendo isso aqui, mas isso aqui um dia vai passar. E quem fica permanentemente, né? Então, até isso, a gente precisa realmente estar pensando. Nosso tempo já está bem avançado e eu queria trazer aqui uma discussão com você sobre a questão do Sermute, né? Que é esse espaço que você coordena, que nós temos, assim, nossos estudantes estão lá, não só os estudantes, mas também os professores, né, os profissionais de educação, que são atendidos. Me fale do trabalho do Sermute e quais são essas pessoas e quais os critérios para ser atendido pelo Sermute. O Sermute, para nós da educação, né? Sermute é educação e saúde. Né? O que é o Sermute? O Sermute é um centro de referência multidisciplinar da educação inclusiva. Ele iniciou pensando somente na educação. Né? E ele tomou uma dimensão, minha amiga Dade, né? Que está lá no outro plano, minha querida, linda. Ela dizia assim, Claudinha, o Sermute hoje não é mais Sermute só não, moça. Você aumentou isso demais, hoje aqui aumentou demais. Antes era só educação, hoje é educação e saúde. Então, assim, o Sermute, que era esse centro somente de educação, hoje ele está com 68 funcionários, né, profissionais. E esses profissionais não é só dentro do Sermute. Esses profissionais, eles também estão nas escolas, que são os psicólogos, os assistentes sociais. Nós temos hoje no Sermute uma equipe multidisciplinar com profissionais da área da saúde e da educação. Então, nós temos neurologista, nós temos neuropediatra, nós temos psiquiatra infantil, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, educador físico, nós temos nutricionista, nós temos psicólogo, neuropsicólogo. Então, nós temos uma equipe completa. O Sermute, até 2020, ele era exclusivo para quem era da rede pública. Né? Hoje o Sermute, ele aumentou, né? Ele tomou uma dimensão que ele abriu para toda a população de Irecê. Então, ele é de Irecê. Né? Então, quem reside em Irecê, que necessita dos atendimentos do Sermute, né? Eles são encaixados no Sermute. Uma das questões que a gente sempre explica é com relação na entrada do Sermute. O Sermute, ele não tem uma vaga lá reservada esperando alguém. Não, ele está completo. Então, assim, no momento que um paciente, que um estudante, que alguém recebe, né, alta, ou que é liberado, ou que vai embora de Irecê, aí vai surgindo as vagas. Certo? Então, assim, ele é algo para entrar no Sermute. Necessita de quê? Necessita de um encaminhamento, ou da saúde, ou das escolas, ou dos PSFs, né? Ou do CAPES, ou da SEM, de qualquer um dos espaços que identifique que tem essa necessidade de fazer parte do Sermute. O Sermute, ele atende a todos os profissionais da educação. Nós temos aulas de hidro, nós temos pilates, nós temos fisioterapia para adultos. Então, nós temos nutricionista. Então,
quando a gente vê um profissional da educação que necessita desse atendimento, aí a gente encaixa. Nós temos psicólogos só para os adultos, só para os profissionais. Então, assim, hoje ele tem uma dimensão, né, como diz Aguinaldo, uma dimensão mais de um hospital grande, né, mas ele é um centro mesmo de referência, né. Estamos aí quase chegando perto de ter uma realização, que é a nossa sede própria. Hoje a gente funciona em um espaço que é alugado, mas nós vamos ter a nossa sede própria, né, com mais espaço. Hoje nós temos 12 espaços de atendimentos e nós vamos ter uma sede com 16 espaços de atendimento. Então, em algumas coisas a gente vai ampliar, não serão em todas, porque nós precisamos de um espaço e até porque também pode chegar numa dimensão que a gente não dê mais conta. Entendi, porque assim, já é grande, né? Já é grande. Eu acredito que a sua pessoa, na frente da condução desse trabalho, contribuiu muito para esse crescimento do Sermute. E assim, como... Eu não sei se você tem noção da diferença que você faz nas nossas vidas, né? Eu digo nossa porque eu também sou paciente do Sermute, né, gente? Todo mundo é. Claudinha é essa figura humana, né? De uma sensibilidade extraordinária, de um coração imenso, que no coração dela sempre cabe mais um. Ela cuida tanto de todo mundo, que às vezes esquece até dela, né? E aí a gente vê que assim, como o Irecê ganha com pessoas com essa sensibilidade, como as pessoas ganham, e como é importante termos pessoas sensíveis, cuidando de coisas que precisam de um cuidado mais especial, né? Que essa questão da inclusão, ela é uma estrutura de negação que nós vivemos historicamente. Então, essa reparação, ela é extremamente importante. E eu acredito muito, acho que os colegas que estão com a gente aqui também concordem comigo, que você é uma pessoa que foi, assim, o anjo dentro desse espaço, que fez a diferença, Claudinha. A inclusão na minha vida, eu digo que caiu de paraquedas porque, como ela entrou na minha vida, eu nem pensava nisso. E hoje eu sou defensora. Para mim, o 21 de setembro é um dia de luta, e é um dia de luta que eu faço questão de lutar, né? Porque alguém que necessita, alguém que precisa, que não sabe lutar, precisa de alguém para lutar por ele. E eu faço isso, né? No momento de defender alguém, de ajudar, de mostrar, né? De dar o direito e também de falar do dever, isso para mim é importante. Então, hoje a minha bandeira é a inclusão, né? Independente de quem seja, de onde venha, é a inclusão. Que eu possa ajudar, ou então que eu vou buscar alguém para me ajudar, né? Mas para mim a inclusão faz parte da minha vida. Isso é de mim, né? Então, assim, eu digo, eu caí de paraquedas, não. Eu acho que eu já nasci dentro da inclusão, né? Então, a inclusão é vida, né? E eu acredito que todos nós precisamos despertar em nós essa questão de incluir o outro, de pensar menos no umbigo e pensar mais no outro. Isso é importantíssimo. Você é uma prova, né, desse pensamento no outro, desse cuidado humano, de como você ampara todo mundo, nos ampara, né, nos apertos da vida. Eu, assim, falo isso porque sei, porque convivo, porque já precisei, já fui atendida. E é importante esse espaço, né? Muito mais do que pensar a cidade, é pensar como trabalhar essas pessoas para atuarem, para viverem, para se situarem nessa cidade, né? Que é um pouco de sentir, né? De sentir que é alguém da cidade, de sentir que a deficiência que ele tem não torna deficiente.
que ele tem os mesmos direitos, tem os mesmos deveres, que podem lutar, que pode correr atrás, né? Que pode ser incluído e que deve ser incluído, né? Então, assim, é um pensamento meu, é algo que eu busco onde eu vou. Onde eu vou, eu defendo. Eu posso estar em um lugar estranho que eu vejo que tem algo que eu posso lutar, eu vou, eu interfiro, eu falo, eu busco. E aqui em Irecê, Índia, eu tive assim um suporte maravilhoso. De quando eu estou na educação, né, vamos fazer 34 anos, eu só tive portas abertas, né? As poucas que foram fechadas, eu tentei derrubar. Então, as portas todas foram abertas, toda de quando eu estou nessa defesa, né, da inclusão, eu sempre tive o apoio. Né? Tive o apoio dos governos que passaram, dos secretários que passaram. Né? Hoje, nesses de 2017 para cá, eu nem tenho o que falar, porque o apoio do prefeito Elmo e o apoio de Agnaldo, para mim, não tem limitação. Né? Eu acho que isso também me fez criar mais asas. E eu gosto de voar. Maravilha, coisa boa. Então, uma pergunta assim. Digamos que tem uma pessoa que tem um filho com algum tipo de transtorno, ou, enfim, com algum tipo de deficiência, e esse menino não está na escola. Como é que seria esse atendimento? O Sermute poderia acolher, orientar? Como é que seria isso? Isso. Nós já tivemos casos, né? Como o caso lá da menina lá do Cocão e alguns outros casos que chegam para a gente. Então, assim, a gente olha a idade, que isso é importante, né? Porque há uns 15 dias chegou para mim alguém que já tinha 44 anos. Né? E aí eu falei na questão dessa idade, nós poderíamos encaixar na EJA, mas eu não posso estudar à noite, eu não tenho condição. Então a gente também tem que pensar nisso. Sendo assim, quando não é possível, não, vamos ver a questão da PAI, vamos ver a questão da DEVI, vamos ver os outros espaços para que essa pessoa possa ser incluída. Mas se estiver dentro da idade, das condições de ir para a escola, aí sim, pode vir procurar a secretaria, pode vir procurar o Sermute, que aí eu vou orientar como fazer isso. Maravilha. Para as pessoas que estão nos ouvindo assim, que de repente pode ter alguém pensando, nossa, como é que eu identifico? Meu filho tem tal comportamento, como é que eu identifico se esse menino tem algum tipo de deficiência ou essa menina? Como é que, por exemplo, autismo, quais seriam os sinais assim mais, vamos dizer, mais visíveis para alguém que não tem condição de dar um diagnóstico, mas que diz assim, eu desconfio e preciso encaminhar para isso. Profissional. Uma das primeiras coisas que a gente hoje vê, que essas descobertas estão sendo feitas nas escolas, né? Desde a creche. Porque assim, antes nós tínhamos um limite falando do autismo, nós tínhamos um limite, né? Uma idade limite. Não existe idade limite. Né? A gente começa a pesquisar e já observar desde cedo. E as outras deficiências, auditiva, física, visual, depende muito da gente estar olhando, da gente observar, né? Se está batendo em uma coisa, se está se chocando, se não está ouvindo, tal. Então, assim, quem eu procuro? Uma das primeiras coisas procurar é a saúde, é o pediatra. E se tiver na escola, procura o professor, procura o coordenador, que ele possa dar esse suporte e ajudar essa família. Certo? Então, se tiver na escola, procura a escola. Ó, eu estou percebendo isso, meu filho está assim, desde tal dia, tal. Vocês têm percebido alguma coisa?
Se tiver fora da escola, procura a área de saúde. Se já for um adolescente, né, depois com 18 anos, a gente tem um suporte muito grande no CAPS. Quando a gente fala de CAPS, as pessoas acham que é só um atendimento psiquiátrico, né? Ah, não, o CAPS é só para pessoa doida, a palavra que eles falam. Não, não é isso. Às vezes a gente necessita só de alguém nos ouvir, né, nos escutar, fazer um acolhimento e entender e fazer o encaminhamento. Certo? Visto que muitas das vezes pai e mãe que tem uma criança, né, com deficiência em casa precisa também desse acolhimento, desse apoio, de ser ouvido, né? Porque não é uma coisa fácil, né? É um desafio que nem todos nós estamos preparados para isso. Nem na escola, nem em casa, nem em lugar nenhum. A gente vai aprendendo a conviver com, né? Então, maravilha, Claudinha. Quero parabenizar você pelo trabalho que você desenvolve, pela sua energia, que essa mulher é uma força da natureza, né? Ela não para, ela está sempre correndo, resolvendo coisas e fazendo com que as coisas aconteçam. E a gente precisa de mais pessoas assim no mundo, né? Para desenvolver as lutas que outros não podem empreender, como você bem disse aí. E acredito que o Sermute tem feito um papel muito importante, né? A educação tem tido esse papel importante, né? As salas de recurso nas escolas é uma outra estrutura que ajuda, né, no processo do desenvolvimento dessas crianças, desses adolescentes, de jovens e tal, e que a gente precisa também compreender como que a gente pode fazer isso em casa, né? Já que ninguém está escape a vivenciar alguma coisa desse tipo. E aí, Claudinha, eu queria que você falasse assim, quais são os planos de mudança para a nova sede? Como é que você está pensando esse novo desenho? Qual é a perspectiva? A nova sede do Sermute, ela vem com várias novidades, né? Vai ser um lugar bonito, um lugar bem acolhedor, né? É um espaço que vai ser criado para algo, né, para o Sermute. Porque aí é uma casa que foi alugada e eu fui adaptando. Fazer igual a Aguinaldo, que eu fui criando as casinhas, os puxadinhos. E lá não, lá vai ter as salas, os acolhimentos, né, a piscina, os espaços. Nós estamos pensando num espaço sensorial, num espaço para as crianças brincarem no momento de espera dos pais. Então, assim, vai ser um lugar onde a pessoa, né, o acompanhante, ou então o paciente do Sermute, ele vai se sentir acolhido, né? Ele vai se sentir bem, certo? Quando você fala assim da minha força, da natureza, eu amo a natureza, né? Eu busco a força em uma planta, eu busco a força, eu gosto do sol, eu gosto da lua, eu gosto da terra, eu gosto de cada coisa que a natureza traz, né? Talvez seja essa força, né, que a gente precisa e que está bem aqui à nossa frente e às vezes a gente não sabe buscar. E a gente não aproveita, né? Não aproveita. Não de apreciar a beleza de um pôr do sol ou do nascer do sol, né? De um pássaro que está fazendo um ninho, ou que está ali, sim. de botar uma água para um bichinho. Até de uma formiga, né? Andando ali, ó, né? Parar para pensar e ver, olha como está aquela formiga ali, uma seguindo outra, uma aranha subindo na árvore. Então, tudo isso é aprendizagem para nós. E aprendizagem. As crianças convivendo com esse processo, elas, né, também traz muito fortemente isso. Queria, Claudinha, já estamos finalizando o nosso programa. Quero lhe agradecer pela disponibilidade de contribuir. Você, acho que é a pessoa mais indicada mesmo para falar desse tema. E convido você a fazer suas considerações finais. Obrigada pelo convite, né? É um momento, para mim foi o dia-chave. 21 de setembro, né? Um dia de luta, é algo que eu defendo, é algo que eu gosto. Então, assim, eu quero agradecer, né? Agradecer e dizer aos ouvintes que qualquer necessidade,
de conhecimento, de entendimento, do que precisar sobre educação especial inclusiva, sobre o Sermute, eu estou sempre na Secretaria de Educação, ou no Sermute, ou nos dois espaços. Né? Como a Índia diz, eu não paro. Né? Então, assim, é porque são dois espaços diferentes, sem falar nas escolas. Agora nós estamos com o projeto Prevendo o Futuro, Índia, que é um projeto desenvolvido com a doutora Sheila, que é oftalmologista. Ela faz parte do Conselho, né, Brasileiro de Oftalmologia. E nesse trabalho da Secretaria de Educação, Sala de AE, nós conseguimos já identificar algumas crianças que necessitavam do atendimento oftalmológico e não tinham feito essa consulta. Então, assim, nós estamos fazendo a triagem nas escolas, já triamos 600 crianças, amanhã estaremos em mais 2 escolas com a equipe da Sala de AE, né, minha equipe potente de garra e de luta, que não mede esforço. Na hora que eu digo vamos todo mundo, Sermute. Então, assim, estaremos juntas, né, nossa equipe, e buscando fazer esse trabalho de acolher, de descobrir, né, quem precisa e quem necessita de nós. Maravilha, Claudinha. Gratidão pela sua participação no programa de Educação Ambiental Construindo o Sujeito Ecológico. Estivemos aqui com Cláudia Maria, nossa querida Claudinha do Sermute, tratando sobre a inclusão socioeducacional relacionada à questão do meio ambiente. Então, muito obrigada. Agradecer também a Jefferson, que está sempre contribuindo, está ali nos bastidores, né? Gravando. Esse espaço da rádio que está maravilhoso, a gente fica mais confortável. Um pouquinho frio, mas tudo bem. Valeu, meu povo. E na próxima semana, dia 28, nós estaremos com a doutora Luciana Cury para tratar da FPI, que é a Fiscalização Integrada Participativa. E o projeto Ecolegal. Conto com a presença de todos e de todas. Um grande beijo e até mais. Tchau!